seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz nesta noite. Nós vamos estar lendo na palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 14. Louvado seja Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Caleb, né? Louvado seja o nome do Senhor. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Podemos? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou de idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Porquanto Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei maravilhada quando eu li esta palavra. Louvado seja Deus. Bem sabemos, né? Bem conhecemos a história, né, do povo de Israel que peregrinou pelo deserto por tantos anos, né? E um certo momento da sua jornada, Deus ordenou a Moisés que separasse 12 príncipes das 12 tribos de Israel para que fosse espiar a terra de Canaã, a terra que o Senhor tinha prometido por herança a Israel, a terra que, segundo o Senhor, mana leite e mel. Louvado seja Deus. E assim, Moisés fez. De entre o povo, ele separou 12 príncipes, um de cada tribo, para ir espiar a terra. E entre eles estava Josué e Caleb. E eles foram e ali permaneceram por algum tempo e voltaram e relataram o que viram a Moisés. Nós conhecemos bem essa história, né? E Josué e Caleb principalmente, relatou o que ele sentiu no coração. Aqui nos diz a palavra que ele relatou o que ele sentiu em seu coração. Caleb era um homem temente a Deus, um homem que confiava no que o Senhor falava. E Deus prometeu, através do seu servo Moisés, que era aquela terra.
Mas quando eles chegaram lá, eles viram gigantes, viram que era uma cidade, era uma fortaleza, uma cidade fortificada, um reino fortificado. E alguns temeram. E 10 dos 12 desanimaram o povo, né? Deixaram o povo para baixo, tiraram a confiança do povo. Mas Caleb falou o que estava em seu coração. E o que estava no coração de Caleb era a confiança que ele tinha em Deus. Ele sabia que não importava como seria, o que eles teriam que fazer para chegar, para tomar posse daquela terra. Eles saberiam que se Deus prometeu, eles iam tomar posse. Amém? Louvado seja Deus. E Deus ficou muito triste com a atitude daqueles 10. E como nós conhecemos a palavra, o Senhor falou que nenhum da idade de 20 anos para baixo, fora Caleb e Josué, iam entrar naquela terra, porque não creram, porque duvidaram. E neste mesmo tempo, Deus fez uma promessa a Caleb. Deus prometeu a Caleb, através de Moisés, que ele iria dar o Monte Hebrom para Caleb, para que Caleb possuísse ele e sua família. E Caleb guardou essa promessa no seu coração. E nos diz a palavra de Deus que passaram-se anos. Ele era da idade de 40 anos, quando Moisés enviou para espiar a terra. E ele já era de idade de 85 anos. Então passaram-se anos. E ele chega a Josué e fala a Josué. Então o que nós aprendemos algumas lições com esta palavra? Nós aprendemos em primeiro lugar que não podemos perder a visão. Não podemos tirar os olhos da promessa. Caleb peregrinou aquele tempo todo ali no deserto, mas ele não tirou os olhos da promessa. Como nos diz aqui no versículo 6, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. Chegou o tempo, chegou o momento de Caleb ir até Josué e lembrar da promessa. Passou-se 45 anos. Ele já era da idade de 85 anos. E ele não tirou um só momento a visão da promessa. Ele continuou. Irmãos, ele poderia até ter ficado aborrecido, entristecido, chateado, porque ele teve boa intenção, né? Ele falou o que sentiu em seu coração. Ele falou que tinha gigantes ali naquela terra, realmente a terra era fortificada, eles iriam enfrentar algumas dificuldades, mas ele não falou que era impossível, falou que era perfeitamente possível. Mas o restante do povo, os 10 espias, eles desanimaram o povo. E Deus lançou aquela maldição ao povo que eles não iam entrar. E por causa daqueles 10, Caleb também entrou. Caleb entrou na dança também, né? Ele também teve que levar a culpa. Mas nem por isso ele ficou entristecido. Às vezes algo acontece em nossa vida que por causa de alguma palavra, ou por causa de alguém, por causa de algum impedimento, nós tiramos os olhos da promessa, né? Nós perdemos o foco, nós perdemos a visão da promessa. Nós jamais devemos permitir que isso aconteça. Não devemos olhar nem para um lado, nem para o outro. Devemos perseverar, olhar adiante, crer na promessa. Porque a promessa, irmãos, é individual. Deus, ele trata com cada um individualmente.
E ele prometeu a Caleb. Mas Caleb passou por muitas dificuldades para chegar, para permanecer. Ele viu uma geração morrer. Uma geração morrendo ao seu lado. E pode ser que ele até ouviu de alguns: cuidado, Caleb, vai chegar a sua vez. Mas isso não fez com que Caleb perdesse a visão, tirasse a visão da promessa, tirasse os olhos da promessa. Ele cria. Ele vai chegar a minha vez sim, mas não antes de eu alcançar a promessa que o Senhor me fez. Não antes de eu tomar posse de Hebrom, porque o Senhor me prometeu. E assim aconteceu com ele. Irmãos, quando nós não tiramos a visão da promessa, nós adoramos. Né? Nós temos força para adorar. Nós temos confiança para permanecer, para perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim aconteceu na vida de Caleb. E isso perfeitamente pode acontecer em nossas vidas nos dias de hoje. Nada pode nos abalar. Quando nós não tiramos a visão da promessa, quando nós não tiramos os olhos da promessa que Deus tem nos feito, nós não murmuramos, nós confiamos, nós seguimos avante, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, a minha promessa vai chegar. E eu tenho certeza que todos que estão aqui têm promessa. A partir do momento que levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus nos faz promessa. Ele faz promessa coletiva, promessa para a igreja. E ele faz promessa individual. Mas Deus trata individualmente com cada um. E Deus sabe o momento exato que Ele vai te dar a sua promessa. Que você vai receber a sua promessa. E Ele é fiel, é poderoso, é maravilhoso. E quando Ele faz a promessa, já está preparado. Já está guardadinho, já está preparado o momento certo, o tempo certo que Ele vai lhe entregar. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano faz promessa, né? Nós fazemos promessa. Às vezes, convidamos alguém para ir à nossa casa e o que eu vou fazer? E vai ali na hora, já vai preparar ainda. Mas Deus não, quando Ele promete, já está preparado. É só chegar o tempo certo para te entregar. Mas tem que ser o tempo certo. Nós precisamos passar pelo teste do tempo. Louvado seja Deus. E em segundo lugar, nós aprendemos que devemos continuar seguindo o Senhor. Caleb fez isso. Ele continuou seguindo ao Senhor. Nós vemos aqui no versículo 8 e 9, que diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou, o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Caleb perseverou em seguir o Senhor. Não importa. Né? Para Caleb não importava. Não importava que se tinha que passar o tempo que fosse. E para ele passou, como nós já vimos, 45 anos. Ele já estava de idade avançada, né? Com idade de 85 anos. Mas ele continuou aquele tempo todo seguindo ao Senhor. E pode estar certo que quando a promessa está demorando, é porque Deus está tratando de você. Deus está tratando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes queremos receber uma promessa do Senhor, achamos que está na hora. Quem somos nós para achar se está na hora ou não, né? Quem sabe é o Senhor. Louvado seja Deus. Às vezes achamos que é aquele momento. Ah, Senhor, é esse momento. É esse momento, Senhor. Mas se o Senhor der naquele momento, algo de ruim pode acontecer. Algo pode não correr como planejávamos, né? De repente, se o Senhor abrir aquela porta de emprego naquele momento, der aquela bênção, aquela promessa que o Senhor prometeu naquele momento, nós, de repente, aquilo vai nos afastar do Senhor. Aquilo vai nos tirar da presença de Deus. E isso não é bom para a nossa vida. Isso não é bom para nós, isso não agrada a Deus.
Então devemos continuar, perseverar em seguir ao Senhor. Jamais olhar para trás. E isso Caleb fez. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, devemos reivindicar a promessa. Devemos reivindicar a promessa. Você tem reivindicado a sua promessa? Louvado seja o nome do Senhor. Caleb chegou diante de Josué e reivindicou a promessa. Ele disse: agora, pois dar-me este monte. Versículo 11 e 12, que diz assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os Enaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor disse. Olha que palavra maravilhosa de Caleb. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Você está tão forte, ainda hoje, desde o início? Ou as dificuldades, as lutas, a demora pela promessa, pela chegada da promessa tem te enfraquecido? Você continua com o mesmo vigor? Com a mesma força? Como está a sua força diante de Deus? Você continua com a mesma fé, com a mesma convicção, com a mesma certeza? Ou a sua fé está vacilando? Ou a sua força está menor? A sua força tem diminuído? Caleb declara para Josué que tal como era, tal é agora a minha força para a guerra e para entrar e para sair. Caleb bem sabia que aqueles gigantes, aqueles Enaquins ainda estavam lá. E ali, como nos diz a palavra, havia grandes cidades, fortes, grandes e fortes cidades ali, fortalezas, difíceis de ser conquistada. Caleb sabia que ainda estava ali e que ele teria que lutar para conquistar. E mesmo assim, ele foi a Josué reivindicar a sua promessa. E ele declarou que tal como era a força dele, ainda naquele dia, depois de 45 anos, ele estando com 85 anos, a força dele continuava sendo a mesma. Ele estava disposto. Ele sabia que o Senhor seria com ele. Que ele não ia com as forças dele, com o próprio esforço dele. Mas o Senhor iria adiante. E o Senhor iria garantir a vitória. Porque era a promessa do Senhor. Você está preparado para enfrentar tudo que tiver, tudo que se levantar diante de ti para alcançar a promessa? Para reivindicarmos a nossa promessa, nós temos que ter certeza que nós estamos dispostos a batalhar, a lutar por aquela promessa, a lutar para que tomamos posse, para que realmente conquistarmos aquela promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E Caleb tinha certeza disso. Ele declarou para Josué que tal como era a força dele, ainda estava naquele momento. E o que Deus mais quer de nós é essa força inabalável, né? É essa força que nada, aconteça o que acontecer, nada pode abalar. É a nossa força de permanecer, perseverar, continuar o mesmo, continuar a mesma, com a mesma força, com a mesma fé, com a mesma certeza, com a mesma confiança, sabendo que Deus é todo poderoso. Nem a palavra de Deus diz que Deus é fiel.
E quando Ele promete, como eu já disse, já está pronto, já está preparado. Mas nós precisamos passar por algumas dificuldades para conquistar aquela promessa. Porque se conquistarmos tudo de mão beijada, não damos valor. Abrimos mão com facilidade. E Deus não quer isso. Não é esse o desejo de Deus. Então, como eu já disse, nós devemos passar pelo teste do tempo. E devemos estar dispostos a lutar. Eu não sei como está a sua vida, o que você está passando. Mas eu sei de uma coisa. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é justo. Para te fortalecer. Para te ajudar a você conquistar a sua promessa. Basta que nós nos coloquemos nas mãos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E agora você pode estar se sentindo fraco, enfraquecido, você pode estar dizendo que você não aguenta mais. Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força, eu não suporto mais. Mas é o nosso Deus quem nos fortalece. É Ele quem renova as nossas forças, renova o nosso ânimo. E assim Ele fez na vida de Caleb. Ele manteve a força de Caleb. Caleb continuou, perseverou. E o Senhor fortaleceu a ele. Para que naquele dia ainda, 45 anos passados, ele estava firme, ele estava forte, disponível, disposto a batalhar para conquistar a promessa. Louvado seja Deus. E o versículo 13 e 14 nos diz assim: E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Porquanto Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. O que nós concluímos com isso? Nós concluímos que a receita, o segredo é perseverar. Perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar em seguir ao Senhor. Eu estou, neste momento aqui, nesse púlpito, falando da palavra de Deus, mas já passei muitos momentos difíceis, e já teve momentos de eu achar que eu não ia ter força para prosseguir, para continuar. E aqui estou eu. E isso acontece com todos nós, Tem dias que achamos que não vamos conseguir, achamos que não temos mais força. E nos últimos dias, o inimigo tem trabalhado de uma tal maneira, assim, com tanta astúcia, que tem conseguido impedir muitos de vir à casa de Deus. E isso é um grande segredo, para que a nossa perseverança esteja firmada no Senhor, para que estejamos dispostos a continuar seguindo ao Senhor. É vir à igreja, é comparecer na casa do Senhor. Eu tenho experiência própria disso, irmãos. Às vezes eu chego em casa cansada, e falo até para o meu esposo, não dá para ir hoje, não estou disposta a ir hoje, não estou afim de ir hoje. Aí às vezes é ao contrário, às vezes é ele que diz isso, e um dá força para o outro, e acabamos vindo. Quando chegamos aqui, o culto é uma bênção, Deus fala conosco, nós temos as nossas forças renovadas, temos o nosso ânimo renovado, a nossa perseverança é renovada no Senhor, e saímos daqui com uma grande bênção. E infelizmente o adversário tem conseguido impedir muitos de vir à casa do Senhor. E por incrível que pareça, quanto mais deixamos de vir, mais a vontade cresce de não vir. Não é verdade? Se eu fico uma quinta-feira sem vir, aí na outra, também não vou não. Aí no domingo de manhã não vem, aí domingo à noite, também não estou sem ânimo, não vou não. E com isso, o inimigo só vai ganhando terreno em nossa vida. Só vai ganhando terreno, ganhando espaço. E assim não tem como permanecermos perseverantes, permanecermos seguindo ao Senhor. Como diz a palavra, um abismo chama o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o segredo disso tudo é perseverar. Caleb alcançou a promessa, porque ele era determinado, ele estava determinado. E ele tinha uma qualidade muito abençoada em sua vida, ele era perseverante.
né? Nesse texto nós encontramos a palavra perseverante 4 vezes. Perseverar, perseverante, continuar, permanecer. A palavra perseverante é isso, continuar, permanecer, né? Ficar. Esse é o significado da palavra perseverante. E essa qualidade Caleb tinha, essa qualidade precisa fazer parte da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Que bênção, hein? Não foi? Você foi abençoado? Eu fui. Eu fui muito abençoado mesmo. Perseverança. Essa é a palavra de ordem. Vamos ficar de pé, vamos orar? No final, quero convidar você a vir aqui dar um abraço na Jô, que ela venceu o nervosismo, que é natural, mas trouxe uma palavra que nos abençoou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a vida de Caleb nos ensina muito, e nos ensinou muito essa noite, Senhor. Muito obrigado pela vida da Jô, que foi usada pelo Senhor para trazer uma palavra simples, mas tão abençoadora aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, fique marcada no nosso coração e que possa nos servir de ânimo, Senhor. Possa servir para que a gente possa esperar nossa promessa de que o Senhor falou, de que tudo vai ficar bem, que o Senhor possa renovar o ânimo daqueles que entraram aqui hoje cansados, aflitos, Senhor, que o Senhor possa acalmar corações, que o Senhor possa trazer a paz, mas que o Senhor possa também ver pessoas perseverantes na Tua presença, pessoas que dia após dia vençam os obstáculos da vida para estarem na Tua presença te cultuando. Senhor, abençoa o Teu povo, leva-nos para casa agora na Tua paz, na Tua bênção, no Teu cuidado, e leva-nos, Senhor, amanhã para trabalhar, certo de que o Senhor está conosco, como estava com Caleb. Leva-nos, Senhor, de volta para cá, traz-nos, Senhor, de volta para cá no domingo, no sábado, para cultuar o Senhor e para honrar Teu nome. Nós cremos, Senhor, que Tu és o nosso Deus e que Tu cuidas de nós. Abençoa o Teu povo, Senhor, leva-nos em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, que a consolação, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, irmãos, sobre vós permaneçam agora e para sempre. Amém, amém. Quero convidar você a dar uma salva de palmas ao Senhor.